A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o canal O Fundamento dos Apóstolos e Profetas. Hoje com a sequência do estudo A Escatologia Bíblica, vídeo 13, Apocalipse, sexta parte, a quinta e a sexta trombetas. Texto lido, Apocalipse 9. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. Comentando aqui sobre essa parte do versículo 1, 2, 1 e 2, a estrela que caiu do céu aqui, ela vai abrir o abismo, foi-lhe dada uma chave. Então, essa estrela, não há dúvida de que é um anjo, como explica em Apocalipse 1 e mais alguns, acho que Apocalipse 12, que dá os exemplos de que as estrelas na visão são anjos. E aqui não deixa de ser. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. Lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Então não há dúvida também de que esses gafanhotos e mesmo outros seres que vão aparecer nesse capítulo, na abertura destes dois selos, estamos aqui, logicamente, falando do quinto, desculpe, quinta e sexta trombetas, não é selo. Então aqui nós vamos ver que são seres espirituais e não pessoas, apesar de terem aparência de pessoas. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Versículo 4. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva verde da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Então já vemos aqui que esses males, que esses espíritos, esses demônios que vêm do abismo, estão, digamos assim, autorizados ou mesmo ordenados a fazer, é para aqueles que não têm o selo de Deus na testa. E quem são os que têm o selo de Deus na testa? Conforme Apocalipse 7 mostra, são os 144 mil de Israel. É oportuno lembrar aqui que Israel está na terra. Israel, nação, está na terra. Porque de Israel, muito poucos se converteram a Jesus Cristo e fizeram parte da igreja que foi arrebatada em Apocalipse 7. Então, aqui mais uma confirmação, que aqueles que não têm o selo de Deus na testa vão ser atormentados, vão sofrer o dano. Isso que nós vamos ver agora na sequência. Então é mais um versículo que mostra que a igreja não está mais na terra. A igreja já está no céu, arrebatada a partir do sexto selo, especificamente demonstrado no Apocalipse 7. Então aqui até confirmando aquilo que nós vimos no capítulo 8, que dizia lá, ai dos que habitam na terra, ou seja, dos que habitam na terra. Você acha que a igreja está aqui citada nesse lugar comum? Não. Até os de Israel selados para um propósito que se revelará mais para frente um pouco no Apocalipse, até esses 144 mil está dito, estão selados, e sobre eles esses escorpiões
essas figuras como escorpiões não vão causar dano, mas a todos os outros sim. Ou seja, a igreja não está mais aqui. Então, continuando no versículo 5. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como da picada do escorpião. Ou seja, então, esses espíritos, esses demônios vão causar tormento durante 5 meses para todos os habitantes da terra, exceto para os 144 mil de Israel. Versículo 6. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Então aqui se pode ver que não foi lhes dado poder, no versículo 5, para matá-los. Mas aqui é justamente a missão desses demônios, desses espíritos, é trazer tormento para aqueles que estão na terra. 7. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher, e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos, e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Comentando, versículo 11, o significado dessa palavra Abaddon e Apolion é destruidor. Versículo 12. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. Aqui é notório que nós estamos na quinta trombeta, e ainda faltam, no caso, 3, que é a quinta, a sexta e a sétima. E aqui, então, está dizendo, passou o primeiro ai. Aqui, realmente, a situação ficou de tormentos na terra, para aqueles que estão na terra. A igreja não está na terra. E aqui, nós vemos que é porque a igreja, ela fica na terra quando transcorre a abertura do 6º selo, ela é elevada ao céu. Isso está muito claro, e para quem quer prestar atenção. Então, o princípio das dores, vou repetir alguma coisa aqui, ele transcorre durante os primeiros 4 selos. E a igreja está aqui. Israel está aqui. Jesus falando para Israel sobre os acontecimentos futuros sobre a nação, e porque a nação de Israel, sempre é bom lembrar, vai se converter lá no capítulo 12, após a abertura, após o toque da 7ª trombeta. Então nós estamos chegando perto desse estudo. Então aqui o primeiro ai passou e ainda faltam 2 outros ais. Versículo 13. O 6º anjo tocou a sua trombeta. Eu ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos eram de 200 milhões, e eu ouvi o seu número. Desde já comentando aqui como as coisas se agravaram nas trombetas.
especialmente agora nas três últimas, que são os três ais que caem sobre a humanidade. E observe aqui como as coisas, como já saímos aqui do princípio das dores e as coisas se agravaram. Sempre lembrando que o princípio das dores, ele é terrível também. O princípio das dores significa o princípio da grande tribulação, o começo. A igreja passa por ele. É terrível. Jamais o próprio princípio das dores, nunca aconteceu nada tão terrível na Terra. Só para você ter uma ideia. Mas muito mais quando começarem os toques das trombetas. E aqui diz que foi morto 1/3 da humanidade. Lá no quarto cavalo, no quarto selo, que é o quarto selo, lá diz que foi morto, foi dado poder para matar aquele anjo chamado Morte, aquele ser cavaleiro, né, maligno chamado Morte. Ele vai receber poder para matar a quarta parte da terra, no princípio das dores. E aqui agora, nas trombetas, mais precisamente na sexta trombeta, morre 1/3 da humanidade. Então já foi praticamente, acho que a metade, porque 1/4 lá, 1/3 aqui, numa próxima mensagem eu falo esses números aí, que agora eu não tenho preparado na mão. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos, estou no versículo 16, era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Esses 200 milhões, muitos falavam e falam que são exércitos de homens, e a China, porque a China vem do Oriente, e a China tem tanto, já foi falado mesmo, a China teria 200 milhões de soldados, mas aqui não está falando de seres humanos. Aqui está falando de espíritos, de demônios. E nós estamos aqui na primeira metade da grande tribulação. A grande guerra, a grande reunião de exércitos contra Israel, ela vai suceder no fim da segunda metade. Então aqui não tem nada a ver com Armagedon, não tem nada a ver com a guerra, aqui só tem a ver com uma destruição que virá sobre a humanidade, que é, aqui diz aqui o número, para matar 1/3 da humanidade, mais 1/3 da humanidade. E quando você fala de 1/3, 1/4, 1/3, nós estamos falando em bilhões, números que jamais foram vistos de morte sobre a Terra. Então isso aqui, realmente, o segundo ai também é grandemente terrível. Versículo 17. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto: as suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3, 18, 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre, que saíam das suas bocas. 19. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras. Tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. 20. O restante da humanidade, que não morreu por estas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Então aqui nós vamos ver um último comentário sobre esses 2 últimos versículos do capítulo 9. Aqui está dizendo, uma das questões, está implícito aqui, que a destruição vem sobre a humanidade porque os homens não estão adorando a Deus. Pelo menos não estão adorando a Deus como a Bíblia manda.
Às vezes diz, estou adorando a Deus, mas também estou adorando a Maria, estou adorando a tais e tais seres, a tais e tais intercessores, a tais e tais santos. E aqui, na verdade, estão enquadrados aqui, exatamente aqui, ó. Não se arrependeram das suas obras, das suas mãos, não pararam de adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, os ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Então, quando diz aqui adorar os demônios e os ídolos de ouro e etc., é a mesma coisa, adorar demônios ou adorar ídolos, ou adorar estátuas, ou adorar imagens. Qualquer imagem. Deus falou assim, não farás para ti imagem de escultura. Então alguém vai dizer, mas a imagem que eu adoro é de gesso. Gesso é de pedra. Gesso é pedra. E qualquer que fosse de plástico, mas seria uma imagem que se enquadraria aqui. E essas pessoas, mesmo com essas punições terríveis vindo sobre a terra, não pararão. Você pode ver que aqueles que têm imagem estão aqui na terra ainda. Não foram arrebatados. Porque alguém que adora a imagem jamais será arrebatado para estar com Jesus. E no versículo 21, para concluir, também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, assassinatos, tá vendo? A palavra de Deus nunca não autoriza, a igreja jamais foi autorizada a assassinar uma pessoa. As feitiçarias, ou seja, o espiritismo, a bruxaria e a idolatria é a mesma coisa. A sua imoralidade sexual, toda a idolatria ela está associada à imoralidade sexual, apesar de muitas vezes estar camuflada, estar encoberta, estar disfarçada, mas ela está lá. Ela está lá. E dos seus roubos, que também acontece. Vamos, em próximos estudos, fazer alusões muito mais profundas sobre isso aqui. Os roubos, a imoralidade sexual. Ela está implícita, ela está presente na vida de todo aquele que adora imagem de escultura. Ela está escondida, ela está mais no coração, na sua mente, ela está presente sempre. E às vezes, muitas vezes, muito escancarada, até muitas vezes religioso e praticando pedofilia e praticando homossexualismo e tantas coisas que a Bíblia condena explicitamente. Ficamos por aqui então e não perca o próximo vídeo, que será o vídeo 14, que envolverá o último ai, que é a sétima trombeta. Deus abençoe em nome de Jesus.